Irmãos, nós temos nesses dias desafiado a toda a igreja a mergulhar no livro de Atos dos Apóstolos, e nós estamos morando neste livro, nós estamos desafiando a igreja a ler, reler, ruminando, então, procurando extrair todo a bênção de Deus, da palavra de Deus para nossas vidas, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Lucas é o evangelista que escreve o Evangelho de Lucas, e como num segundo volume, ele escreve também o livro de Atos dos Apóstolos. É importante dizer que Lucas é o evangelista que mais enfatiza a pessoa de Jesus Cristo como a pessoa perfeita. Também é Lucas que mais enfatiza o papel das mulheres, seu valor e sua dignidade. Também é Lucas que enfatiza com maior veemência e clareza a vida de oração de Jesus. Enquanto Mateus e Marcos falam somente de 4 referências à vida de oração de Jesus, Lucas faz 11 referências à vida de oração de Jesus. Também é Lucas que mais enfatiza a salvação universal de todos aqueles, de todos os povos, de todos aqueles que crerão e creem no nome de Jesus. Então Lucas tem esse papel, e em Atos dos Apóstolos, é claro, ele é o que mais enfatiza a ação do Espírito Santo na vida de Jesus e na vida também da igreja. Quando nós iniciamos, hoje nós já estamos no capítulo 3, mas eu quero fazer uma breve síntese do que trabalhamos até aqui. E logo no capítulo 1 nós lemos que Jesus Cristo, agora Lucas traz isso, Jesus Cristo ressurreto, ele está 40 dias agora andando sobre a terra e dando provas incontestáveis de sua ressurreição. Também ele está orientando os seus apóstolos e os seus discípulos acerca das verdades concernentes ao reino de Deus. É nesse tempo em que ele vai dizer aos discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos e os apóstolos, ainda não entendendo direito tudo o que Jesus Cristo havia ensinado, perguntam para ele: Senhor, é neste tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus responde: não compete a vocês saberem nem os tempos e nem as épocas. Jesus está falando do Cronos e do Kairos, nem os tempos e nem as épocas que o Pai, por sua exclusiva autoridade, estabeleceu. Mas vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Dito isso, então Jesus Cristo é assunto aos céus, e ele agora se assenta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde virá a julgar os vivos e os mortos. Também está assentado o Senhor Jesus Cristo num alto e num sublime trono, acima de todo poder, de todo domínio, acima de todo nome que se nomeia, de todo principado, de toda potestade, sobre tudo e sobre todos. Jesus Cristo é o Senhor. Ele está assentado num alto e num sublime trono. Então, a ascensão de Cristo mostra-nos Jesus voltando para casa. E os apóstolos, agora no capítulo 1 ainda, retornam para o cenáculo. E no cenáculo eles permanecem em oração perseverante e em obediência irrestrita, aguardando a promessa do Pai, a saber, a descida do Espírito Santo. Eles não sabiam, mas seriam mais 10 dias de espera em oração, para que no dia de Pentecostes, e aí estamos em Atos agora capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos e sobre os 120 que estão em oração perseverante e obediência irrestrita ao Senhor, perseverando então unânimes em oração, Deus cumpre a sua promessa e envia sobre a igreja reunida no cenáculo, a saber, os 120 homens e mulheres, e ali o Espírito Santo chega e entra como um vento impetuoso, soprando sobre eles. Este barulho, a palavra grega é ecos, que significa o barulho como de muitas águas, um estrondo de muitas águas naquele lugar, e o Espírito Santo sopra.
E sobre este vento, que é um símbolo do Espírito Santo, nós sabemos que podemos até medir, irmãos, a força e a velocidade do vento, mas nunca podemos determinar o seu curso. Isso aponta para a soberania do Espírito Santo de Deus, que sopra onde quer, como quer, em quem quer, porque o Espírito Santo de Deus é soberano para fazer a obra de Deus, usando a igreja para a glória de Deus. Também descem sobre eles línguas como de fogo, que repousam sobre suas cabeças. Essas línguas de fogo também simbolizam não só o Espírito Santo, mas o próprio Deus, que se manifestou a Moisés na sarça ardente como um fogo que não consumia a sarça e a queimava sem consumir. Portanto, um fogo também é um símbolo do nosso Deus Pai, mas também é um símbolo do Espírito Santo. Esta chama é a chama que aquece os nossos corações, a fim de que nos restaure a paixão e o amor por Deus, mas também é um símbolo da purificação, porque o fogo a tudo purifica, e é necessário que quem está cheio do Espírito Santo tenha uma vida de acordo com isso, vivendo então assim em santidade para a glória de Deus. Então eles são cheios do Espírito Santo, e ali naquele dia, no dia de Pentecostes, também chamada festa das semanas, festa das colheitas ou festa das primícias. Tudo isso é o Pentecostes. Festa das semanas, porque são 7 semanas completas, mais um dia, o que dá 50 dias. Pentecostes significa 50º, por isso, festa das semanas, 7 semanas, e no dia seguinte celebra-se o Pentecostes. Festa da colheita aponta, na verdade, para uma verdade espiritual que está acontecendo agora em Atos 2, porque diante da pregação que o apóstolo Pedro irá fazer, cheio do Espírito Santo, cerca de 3.000 pessoas entregam as suas vidas a Jesus e são batizadas. Então ali naquele momento há uma colheita, a colheita das almas, que Jesus já havia predito quando disse: olhem os campos, eles estão amarelos, eles estão prontos para a colheita. Orem ao Pai para que mande mais trabalhadores, porque grande é a colheita. Então esta colheita é a colheita das almas, a saber, as nossas, mediante a conversão, ao entendimento do Evangelho e recebimento do Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Festa das primícias, porque Jesus Cristo é a primícia daqueles que dormem, é o primeiro que ressuscitou, e depois dele nós ressuscitaremos, também no dia que ele vier buscar a sua igreja. Muito bem, quando os apóstolos, agora cheios do Espírito Santo, eles estão anunciando as grandezas de Deus, e a festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias depois do sábado da Páscoa, ela era tão concorrida quanto a Páscoa, às vezes mais concorrida. Isso trazia muito povo para Jerusalém, de outras línguas, de outras nações. Mas quando os apóstolos e os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, eles falavam e as pessoas ouviam o que eles estavam falando em suas línguas maternas, todos. É importante dizer que a língua materna é a língua que mais fala conosco. É a língua para promover arrependimento, conversão e mudança de atitude. Por isso, e também porque é a inversão agora da Torre de Babel, aonde em Gênesis capítulo 11, Deus havia confundido a língua dos homens, porque os homens estavam construindo uma torre lá em Gênesis 11, para fazer o seu nome famoso, coisa que Deus não pediu, mas por rebeldia, por soberba, por arrogância, eles construíram uma torre que chegasse até os céus, e Deus desce e termina aquela obra com uma confusão de línguas. Isso é revertido em Atos capítulo 3, quando o Espírito Santo agora enche a igreja e cada pessoa começa a ouvir agora em sua língua materna, ou seja, a confusão de línguas de Gênesis 11, ela termina em Atos capítulo 2, quando os discípulos estão cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Estão acompanhando? Tudo isso está acontecendo, mas mediante a igreja estar cheia do Espírito Santo, a promessa do Pai ser enviada,
o que acontece é que o povo começa a ter preconceito. Algumas pessoas começam a dizer: não são esses homens galileus? Porque o Galileu era considerado gente de segunda classe, gente inferior. E alguns começam a duvidar e são céticos, dizendo: o que quer dizer isso? E outros ainda começam a zombar e dizer: eles estão embriagados. Então Pedro, tomando a palavra, sem se ofender com o preconceito, sem se ofender com o ceticismo e sem se ofender com a zombaria, porque Pedro já é um homem restaurado, porque ele foi restaurado por Cristo em João capítulo 21, e é importante entendermos isso, que a restauração de Pedro, quando Jesus pergunta se ele o ama, vai fazer toda a diferença agora, porque Pedro não está nem com medo e nem ofendido, nem milindrado com toda aquela situação que aqueles homens estão provocando. Então Pedro prega uma mensagem cristocêntrica, que fala da vinda de Cristo, da vida de Cristo, da morte de Cristo e da exaltação de Cristo. Mediante esta pregação do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se convertem. Atos capítulo 2, a partir do verso 42, vai dizer então que a igreja estabelecida, agora ela caminha debaixo de 4 pilares, a igreja apostólica, a igreja de Deus, a saber, a perseverança na palavra de Deus, na sã doutrina dos apóstolos, em segundo lugar, na comunhão, em terceiro lugar, no partir do pão e em quarto lugar, nas orações. Uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, uma igreja apostólica, uma igreja que persevera segundo a ação do Espírito Santo, ela tem essas 4 colunas: perseverança na palavra, comunhão, partir do pão e orações. E assim a igreja crescia na graça de todo o povo e a igreja avançava. Agora chegamos em Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 3, Pedro e João estão subindo ao templo para orar, e a hora nona é 3 da tarde. Um judeu devoto orava 3 vezes por dia, a saber, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. E Pedro e João estão subindo para orar, agora no terceiro turno de oração. Mas não conseguem passar pela porta formosa, porque ali está um coxo de nascença, um homem que era colocado todos os dias nessa porta para mendigar. Mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, e pessoas cheias do Espírito Santo, buscam a oração, têm compromisso com a oração e com a leitura da Bíblia. Eles estão fazendo exatamente isso, indo ao templo para orar, e eles veem então aquele homem que está ali à porta formosa, aleijado, coxo de nascença. E Pedro, estendendo a sua mão, diz àquele homem que está esperando esmola: olhe para nós. E o homem, olhando, esperando deles receber alguma coisa, Pedro diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, anda. E aquele homem, como num salto, firmando-se os seus pés e os seus tornozelos, coloca-se de pé e começa a pular e a glorificar a Deus. A alegria daquele homem é tão grande com aquele milagre, que todas as pessoas que o conheciam e davam esmola para ele há muito tempo, há muitos anos, reconhecem que aquele homem é o mesmo que ficava à porta, mas agora ele está ali totalmente curado. É um milagre portentoso, notável, verificável. É um milagre que não pode ser negado. E este milagre é uma evidência de que Jesus Cristo ressuscitou, de que Jesus Cristo está vivo e que Ele tem o mesmo poder que tinha antes, só que agora Ele está operando no ministério celestial através do seu corpo, que é a igreja. E por isso aquele homem se apega a Pedro e João. E é digno de nota, irmãos, que aquele homem foi curado porque Deus o ama. Aquele homem não foi curado para que 2.000 pessoas viessem a se converter depois, porque Deus ama os seus filhos e os cura porque os ama. Não faz da cura um meio para um fim. Um filho não é meio para um fim. Um filho é um filho e Deus o cura. Também Jesus não fez isso com os 10 leprosos? Quantos voltaram para agradecer? Um só. Aquele homem que fora curado poderia simplesmente ir embora e não entrar no templo, lá no pórtico de Salomão, e nem ficar saltando, pulando e glorificando a Deus. O homem poderia simplesmente ter ido embora,
mas o homem não foi embora, o homem ficou. E ele ficou apegado a Pedro e João e começou a glorificar e a louvar a Deus em gratidão a Deus. Isso atraiu a atenção de todo o povo. Então Pedro e João se dirigem ao pórtico de Salomão. E aí nós chegamos em Atos capítulo 3, no nosso texto. Amém, irmãos? Então vamos ler o nosso texto. Atos 3, a partir do verso 11. Só deixa eu respirar. Deixa eu tomar uma água. Meu Deus. Haja voz, né? Tinha um pastor que tomava água e fazia assim. Atos 3, versos 11 a 26. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Quando viu isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se estivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora este tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha prometido por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo que já foi designado a vocês, Jesus. É necessário que o céu o receba, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois Moisés disse: o Senhor, o seu Deus, levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo, do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Amém? Nesta manhã trabalhamos a primeira lição, que o Pórtico de Salomão se tornara o lugar aonde os apóstolos decidiram se reunir como corpo de Cristo para falar das grandezas de Deus, porque no Pórtico de Salomão, quando Jesus estava lá passeando no templo, isso está em João 10, 23, estava passeando no templo e ele foi interrogado pelos religiosos daquele lugar e perguntaram para ele: até quando o Senhor deixará em suspenso quem o Senhor é? Se o Senhor é o Cristo, dize-o abertamente. E Jesus responde a eles: eu já disse a vocês que eu sou o Cristo, mas vocês não creem em mim. Se não creem em mim, creiam pelo menos nas obras que eu realizei em nome do meu Pai. E depois, lá pelo verso 31, eles vão tentar apedrejar Jesus. Mas agora o texto, em apreço, nos diz que os santos apóstolos estão lá no Pórtico de Salomão de novo. O lugar de incredulidade e de apedrejamento, de violência e de religiosidade é revisitado por Cristo através do seu corpo, que é a igreja. E agora um milagre que não pode ser negado, um milagre verificável, um milagre notório,
um milagre portentoso, um grande milagre aconteceu. E eles retornam ao pórtico de Salomão, como corpo de Cristo que é a igreja, declarando que Jesus Cristo vive e que este grande milagre foi feito em nome do nosso Senhor. Então os israelitas olham para eles como se deles tivesse saindo, diz o verso 12 do capítulo 3, como se eles tivessem feito alguma coisa, mas Pedro diz: por que vocês estão olhando para nós? Como se nós tivéssemos algum poder ou piedade. Foi o nome de Jesus que fez estas coisas. E sobre isso conversamos nessa manhã. Então falamos no verso 13, que Pedro faz uma conexão necessária, e terminamos no verso 13, o culto da manhã, e a partir daqui eu continuo. Verso 13: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora este tivesse decidido soltá-lo. Pedro está ensinando que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é que fez estas coisas. O que Pedro está mostrando àqueles israelitas e a todo o povo que está ali é que é o mesmo Deus que está agindo e não tem nada de novo acontecendo. É o Deus dos nossos pais, é o Deus dos nossos antepassados que está agindo. É o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Como está em Números 23, 19, é o Deus que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tudo o que ele promete, ele cumpre. É o Deus que fez a promessa que enviaria o Messias, a saber, Jesus, o nosso Salvador. Ele está cumprindo a promessa e está abençoando o seu povo. 1 Reis 8,56 vai dizer que todas as promessas que Deus fez através do seu servo Moisés, todas as promessas feitas pelo Senhor, cada palavra, tudo se cumpriu, porque o Senhor é fiel para fazer cumprir todos os seus planos. E como está escrito em Jó, capítulo 42, verso 2, os planos de Deus não podem ser frustrados. E o que está acontecendo aqui em Atos 3 é o plano perfeito de Deus. Mas a palavra de Deus também diz em Tito, capítulo 1, verso 2, que Deus não pode mentir. E também diz em Tiago 1,17, que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. O Senhor é o mesmo, diz Hebreus 13:8, hoje, ontem, hoje e será para sempre. Essa verdade é que o apóstolo Pedro está trazendo, e os israelitas conheciam muito bem esses textos, e ele está dizendo: é o Deus da antiga aliança, é o mesmo Deus da nova aliança, e ele glorificou o seu servo Jesus. O que isso significa? Ele manifestou Jesus, ele revelou Jesus. Glorificar é manifestar, glorificar é revelar, glorificar é exaltar, glorificar é honrar. Por isso, Deus agora revela, ele glorifica o servo Jesus, o filho dele, e Pedro coloca servo Jesus, porque os que estavam ouvindo, quando ouviam a palavra servo, lembravam-se de Isaías, capítulo 53, aonde foi feita aquela profecia pelo profeta Isaías sobre a vinda de Jesus. E sobre essa profecia, diz assim Isaías 52, 13: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. É verdade. Está escrito em Filipenses, capítulo 2, de versículos 9 até o 11, que Deus exaltou sobremaneira e deu um nome a Jesus que está sobre todo o nome. Precisamos entender que sobremaneira significa que não há como ser mais exaltado. Jesus Cristo está exaltado ao máximo. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai da glória, Ele é o nosso Deus. E por causa da sua obra, Deus o exaltou sobremaneira. Também diz Isaías 53, 12, por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores
ele intercedeu. Irmãos, louvado seja Deus, por causa da obra de Cristo na cruz por nós. O que o profeta Isaías profetizou é que o Messias viria. E ele veio com um propósito: pagar o preço dos nossos pecados. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas bendito seja nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Hoje é dada uma oportunidade também, não só àqueles homens, como foi dado no passado, mas a nós, para que creiamos no nome de Jesus e sejamos nós também embaixadores de Cristo. Amém, irmãos? O verso 13 ainda nos ensina uma lição muito preciosa acerca do Evangelho. E aqui Pedro vai fazer uma acusação solene. Verso 13 a 15 diz assim, 13b a 15. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos. Embora este tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas disso. Irmãos amados, o Evangelho tem sempre um gosto amargo no seu início. Cuidado com o Evangelho quando ele tem gosto de caramelo. Nós não somos o caramelo do mundo. Jesus disse, vós sois o sal do mundo, o sal da terra, a luz do mundo. E aqui Pedro, na sua pregação, está dizendo, vocês o mataram, vocês o negaram, vocês o traíram. Pilatos quis soltá-lo, mas vocês quiseram soltar Barrabás, aquele assassino, aquele anarquista, e condenaram à morte o autor da vida. Vocês fizeram isso, dizia Pedro àqueles que estavam ouvindo. Uma acusação extremamente forte. Pedro aqui não está preocupado em agradar o seu auditório. Pedro aqui não está preocupado em fazer coceirinha nos ouvidos de quem está ouvindo. Pedro entendeu uma coisa: para que haja confissão de pecados e arrependimento, é necessário que a verdade seja dita. Para que haja um conserto verdadeiro, a ferida precisa ser exposta, e a verdade precisa ser dita, e o perdão precisa ser dado depois da verdade dita. Irmãos, desconfie de uma mensagem que não diz que você é um pecador. Desconfie de um pregador que não diz que você precisa se arrepender. Desconfie muito quando você for à igreja e a pregação te colocar em crise. Porque o que o apóstolo Pedro está dizendo, ele está acusando de trair a negar Jesus, acusou-os de negar o santo e o justo e preferir Barrabás, culpou-os de matar o autor da vida. Pedro mostra-lhes a sua culpa extrema. O Calvário foi a última palavra do ser humano, mas o túmulo vazio foi a última palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é controlada e dirigida pelo Espírito Santo. Pedro está cheio do Espírito Santo. Aquilo que te enche te controla. Se você estiver cheio de álcool, o álcool te controla. Se você estiver cheio de raiva, a raiva te controla. Se você estiver cheio de ambição, a ambição te controla. Se você estiver cheio de amargura, a amargura te controla. Se você estiver cheio de lascívia, então é a lascívia que te controla. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, Ele te controla, Ele te dirige e Ele usa a sua vida para a glória de Deus. O Pedro aqui está cheio do Espírito Santo. E ele não está tendo nenhuma dificuldade para dizer àqueles homens, vocês negaram, vocês mataram, vocês traíram, Pilatos quis soltar, vocês não deixaram e vocês mataram o autor da vida, vocês fizeram isso.
É bem verdade que o plano de Deus era exaltar Jesus, mas isso não exclui a sua responsabilidade quando você virou as costas para Jesus. E isso vale para nós, irmãos. Quantas vezes nós estamos pecando contra o Senhor? Quantas vezes nós viramos as costas para o nosso Deus, preferindo atender os nossos desejos da carne, nossas paixões, quando somos soberbos e arrogantes, quando fofocamos, caluniamos e difamamos, quando mentimos, quando perdemos o temor de Deus, quando não buscamos mais a face de Deus com lágrimas, quando a igreja se torna um mero compromisso religioso, quando não temos mais a força de Deus para fazer a vontade de Deus, nós negamos a Deus. Mas o Senhor ergueu a sua igreja como seu corpo, e eu e você somos embaixadores de Cristo. E ser um embaixador de Cristo significa representar Cristo na terra. Então deixa eu te explicar o que eu expliquei de manhã para você que veio à noite. Quando você ora e nas suas orações você termina dizendo, em nome de Jesus, amém, cuidado, porque isso pode ser para você só uma fórmula. Dizer em nome de Jesus no final da oração não te garante nada. O que significa dizer em nome de Jesus, levanta e anda? Significa dizer que eu sou o embaixador de Cristo, eu represento Cristo na terra como igreja, tenho uma autoridade delegada por Cristo e tenho uma mensagem que não é minha, mas é uma mensagem de Cristo. Então, como embaixador de Cristo, eu sou corpo de Cristo e represento a Cristo. Então, quando eu digo em nome de Jesus, eu estou representando o próprio Cristo. E representando o próprio Cristo, então o aleijado pode levantar, o demônio pode ser expulso. E a vitória de Cristo pode se estabelecer quando eu sei quem sou em Cristo. Eu sou um embaixador de Cristo, a igreja é embaixadora de Cristo. Mas se a igreja não entender quem ela é, ela não vai conseguir fazer a diferença e nem manifestar o reino de Deus como ele pediu. Então Pedro prega o arrependimento. E Deus ressuscita o seu filho dentre os mortos. Para quê? Para dar vida aos assassinos, para dar vida aos acusadores, para dar vida aos abusadores, para dar vida aos ladrões, para dar vida às prostitutas, para dar vida aos marginalizados. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo ressuscitou para nos tirar da morte para a vida, das trevas para a luz, do ódio para o amor, do desespero para a esperança, da dúvida para a fé, da orfandade para sermos chamados filhos do Altíssimo. Oh, irmãos, louvado seja Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos para nos dar vida. Mas ainda, irmãos, a quinta lição que eu aprendo neste texto é sobre um testemunho inequívoco, verso 16. Pela fé no nome de Jesus, é que o mesmo nome fortaleceu este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Irmãos, o coxo não tinha fé. Quem tinha fé era Pedro. Aquele homem não esperava mais ser curado. Era um homem que estava totalmente desesperançado à margem. Mas Pedro, cheio de fé, decidiu ser um canal da graça de Deus na vida daquele homem. E ele disse, é o nome de Jesus que fez isso. Ou seja, é o ministério de Cristo através da igreja na terra. E note que não foi João, mas foi Pedro. Não temos nenhuma evidência escrita que João tenha feito algum milagre. E precisamos entender isso sobre os dons, irmãos. Em relação ao ministério de cura, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,9, assim, sobre o dom de curar. Há outro no mesmo espírito a fé, há outro no mesmo espírito dons de curar. No entanto, no verso 30, o apóstolo Paulo diz incisivamente, todos têm o dom de curar? Paulo realizou milagres e curas em suas viagens missionárias, contudo, 2 Timóteo 4,20 diz, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto.
Não é porque Paulo tem o dom de cura que Paulo vai usar o dom como ele quer, onde ele quer. O dom é um meio para um fim. Quando Deus dá um dom a você e a mim, o intuito, a vocação deste dom é glorificar, é revelar Jesus, é manifestar Jesus. O dom não é seu, o dom é do Espírito Santo. E o dom é para a glória de Deus. Por isso Paulo deixou este homem, Trófimo e Mileto, doente. Porque apesar de ele ter o dom de cura, Deus não quis que fosse usado naquele homem. Porque nem sempre, irmãos, as pessoas precisam ser curadas. Às vezes há um propósito na doença da gente para que Deus está nos tratando. Às vezes Deus tem que nos colocar numa cama, porque tentou várias vezes falar conosco, mas nunca conseguiu, porque nós temos muito o que fazer. Então Deus fala assim, então está bem, eu amo tanto você, que eu vou colocar você numa cama, e agora nesse hospital você vai ter tempo de me ouvir. Agora você vai ter tempo de me escutar. É por isso que Deus permite que alguns fiquem doentes, e que o apóstolo Paulo não pôde curar o Trófimo. E nem a si mesmo, diz assim, 2 Coríntios 12, de 7 a 9, e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não curou Paulo. Deus não livrou Paulo do espinho na carne. Porque Deus colocou esse espinho na carne de Paulo. Porque Paulo tinha tido uma visão, tinha ido até o 3º céu. E Paulo poderia voltar dessa visão do 3º céu inflado, soberbo, orgulhoso. E quando nós começamos a nos tornar inflados, soberbos e orgulhosos, Deus vem com um espinho e fura a nossa bola. Louvado seja Deus. Estoura o nosso balãozinho e fala assim, e vou manter assim. E chega de orar, Paulo, porque eu não vou tirar o espinho. Porque eu prefiro você fraco e obediente do que forte e arrogante. Eu prefiro você fraco e humilde do que forte e soberbo. Irmãos, precisamos aprender a glorificar a Deus e ver a graça de Jesus até nos espinhos da nossa vida. Mas a 6ª lição que eu aprendo nesse texto é que o apóstolo Pedro faz um atenuante necessário. Verso 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Vejam que agora o apóstolo Pedro, ele vai trazer esse atenuante, e é verdade. Ele não está trazendo esse atenuante para aliviar a mensagem, não se engane com isso. Ele está trazendo esse atenuante porque esse atenuante é verdadeiro e foi ensinado por Jesus. Quando Jesus estava na cruz, depois de ser esbofeteado, escarrado, traído, negado, humilhado, colocaram um pano na cabeça dele, batiam com pedaços de pau na cabeça dele e perguntavam, adivinha quem bateu em você? Depois de ele ser humilhado e violentado de todas as formas e pendurado naquela cruz, das 9 da manhã até às 3 da tarde, 6 horas, sofrendo uma dor alucinante, ele é capaz de dizer do alto daquela cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus não está aliviando para nós, Jesus está falando a verdade mesmo. Eles não tinham ideia do que estavam fazendo, porque se tivessem ideia do que estavam fazendo, a conversa seria outra. Não se engane com Cristo. Esta verdade está muito clara para o apóstolo Pedro aqui. E quando Pedro diz é por ignorância, ele está repetindo o que Jesus já disse. Mas o apóstolo Paulo também dirá a mesma coisa. Em 1 Coríntios 2, 7 a 8 ele diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se eles tivessem ideia do que estavam fazendo, jamais teriam feito, diz o apóstolo Paulo.
Agora o apóstolo Paulo fala sobre ele e diz assim em 1 Timóteo 1,13: a mim, no outro tempo que era blasfemo e perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. E Deus o perdoou por isso. Mas agora eu vou lhe dizer o que acontece com aqueles que atrevidamente pecam contra o Senhor. Números 15, 30 e 31. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e sua iniquidade será sobre ela. Irmãos, uma coisa é eu pecar porque eu não sabia. Outra coisa é eu, de maneira atrevida, continuar pecando e pisando sobre o sangue da aliança. Uma coisa é eu ter desconhecimento da verdade. Outra coisa é eu saber o que é um pecado e mesmo assim fazer de forma atrevida contra o Senhor. Não espere receber misericórdia. Assim como um filho que atrevidamente desobedece o seu pai receberá o castigo, assim nós, se atrevidamente pecarmos contra o Senhor, seremos castigados. E se formos filhos, com certeza seremos castigados. Porque a palavra de Deus diz que Deus açoita a quem tem por filho, disciplina a quem ama. O Senhor é misericordioso, sim, mas aqueles que pecam atrevidamente sofrerão consequências mais severas. E isso eu preciso dizer, irmãos, porque existem cristãos que vão aos cultos e saem dos cultos e vão direto para os motéis, saem dos cultos e vão direto para o site pornográfico, saem dos cultos e vão diretos encher a cara, saem dos cultos e são violentos com as esposas, saem dos cultos e são violentos com os filhos, saem de um culto onde ouviu a palavra de Deus e não tem a sua vida transformada, sabe a verdade, mas atrevidamente peca contra o Senhor. Não espere receber do Senhor coisa alguma, a não ser disciplina, e você terá muita sorte se você receber disciplina, porque Deus disciplina somente seus filhos. Se Deus não se disciplinar você quando você pecar atrevidamente, a sua vida está complicada. Sétima lição, um propósito cumprido, verso 18. Mas foi assim que Deus cumpriu o que havia prometido por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo haveria de sofrer. Irmãos, não é porque Cristo haveria de sofrer que isso anula a nossa responsabilidade. Deus já havia dito o que Jesus iria passar, sim, por causa da sua presciência ele já sabia. Mas todos aqueles que pecaram e que se manifestaram contra o Senhor e que se levantaram contra o Senhor, todos esses têm a sua responsabilidade de suas escolhas morais e éticas. Nós não seremos livres, irmãos, das nossas escolhas, não se engane. O propósito de Deus ao fim de tudo se cumprirá. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Tudo o que Ele disse vai acontecer, mas o que eu e você fazemos, isso Deus nos cobrará. Por isso Jesus disse em Lucas 24, 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Meus irmãos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para entendermos o que Jesus está fazendo. Porque os discípulos de Emaús, nessa passagem, eles eram discípulos e eles não estavam entendendo absolutamente nada, mesmo homens que andaram com Jesus. Sem o Espírito Santo nós não temos chance de participar do plano de Deus. E Deus precisa que eu e você busquemos ser cheios do Espírito Santo para a glória de Deus. E para sermos cheios do Espírito Santo, irmãos, para eu ser cheio do Espírito Santo, eu vou ter que tirar de mim o que está me enchendo. Deixa eu fazer um parênteses. Talvez você já tenha dito assim: pastor, eu estou cheio do fulano. Mas que barbaridade. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo se você já está cheio do fulano?
Você quer se livrar do fulano? Quero, pastor. Perdoa ele. Pastor, eu estou cheio de raiva. Bom, para o Espírito Santo te encher, essa raiva vai ter que ir embora. Então perdoa quem te trouxe essa raiva. Pastor, eu estou cheio do pecado. Então você precisa confessar os seus pecados. O Espírito Santo não pode encher quem já está cheio. Quem está cheio de outra coisa que não é o Espírito Santo vai ter que orar a Deus: Senhor, esvazia-me destas coisas, porque eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero cumprir o meu propósito. Eu quero, quando eu abrir a minha boca, saiam palavras de vida eterna, palavras de amor, que edificam, que aperfeiçoam, que consolam, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Ah, Senhor, tira de mim tudo o que não é Teu. Enche-me de Ti mesmo. Livra-me das minhas paixões, dos meus desejos. Livra-me das minhas amarguras e das minhas feridas. Livra-me dos meus pecados, das minhas dores, das traições, dos abusos, da violência, das rejeições, das histórias que vivo milhares de vezes na minha mente, que me perturbam, dos pensamentos que me acusam, das noites mal dormidas, da insegurança, do medo, da ansiedade. Ó Senhor, livra-me disso, esvazia-me disso, para que eu possa ser um homem ou uma mulher cheio do Teu Espírito Santo e começar a falar das grandezas de Deus, do reino de Deus, da Sua santa vontade, do Seu santo propósito, que possa ser eu e você o embaixador de Cristo na terra. Agora mesmo a Lucimar me procurou e disse: pastor, temos que orar por uma mulher, porque essa mulher tem acordado, né, toda noite, não é assim, Lucimar? E ela tem sonhado e tem um demônio que está indo atrás dela. Sabe, irmãos, quando um demônio consegue ir atrás de você e te assustar, ele está enxergando tudo em você, menos quem? Você entende? A partir do momento que eu sei quem eu sou, nenhum demônio vai poder me assustar. E nenhum demônio terá alguma vantagem sobre mim. Porque quando esse demônio olhar para mim, olhar para você, ele não vai ver você. Sabe quem ele vai ver? A face de Jesus. E sabe o que Jesus disse acerca de nós? Eis que vos dou autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, sem que nada vos cause dano algum, nem um arranhão. Sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus, eu sou o corpo de Cristo. Satanás não tem como sequer me arranhar, a não ser que o Senhor permita. Porque Satanás, ele está como um cão na coleira de Deus, na corrente de Deus. Ele só vai à distância que o Senhor solta. A hora que o Senhor chega, ele segura, fica, senta, deita, rola. Quem manda é Ele. Amém, irmãos? Não faz sentido um cristão com medo do diabo. Faz muito sentido o diabo correndo de medo daqueles que representam na terra o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, para ela pode dizer com tranquilidade, confessando os seus pecados a Deus e dizer: em nome de Jesus, demônio, você e todos os outros para fora. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus não é fórmula mágica. Em nome de Jesus não é abracadabra. Em nome de Jesus significa: eu sou representante de Cristo. E você vai ter que sair. E ele vai sair. Amém? Precisamos entender e viver estas verdades. 8ª lição, verso 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Oh, irmãos, esta parte é importantíssima da mensagem.
1 João capítulo 1, verso 8 e 9 diz: se nós falarmos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a verdade não está em nós. Mas o verso 9 diz: mas se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. E o que o apóstolo Pedro está dizendo para aqueles homens é: arrependam-se, para que os seus pecados sejam cancelados, para que os seus pecados sejam apagados. É necessário o arrependimento, que significa: Senhor, eu quero mudar a minha mente, eu quero fazer uma conversão, eu não quero mais andar por esse caminho, eu quero andar nos caminhos do Senhor. E eu reconheço que na minha vida existem coisas que precisam mudar, porque até aqui Pedro veio falando de tudo que eles fizeram, mas agora Pedro está dizendo: há uma chance. Você pode se arrepender, você pode ser humilde e dizer para Deus: Senhor, eu pequei contra Ti, e em algumas áreas da minha vida eu virei as costas para o Senhor, e eu tenho vivido a vida do meu jeito, eu tenho feito a minha vontade, e eu deixei que o meu coração e os meus sentimentos decidissem que caminho eu deveria tomar. Arrependam-se e confessem os seus pecados, porque todo aquele que se arrepende e confessa, Deus perdoa, Deus purifica. Ele perdoa pecado e Ele purifica de injustiça. Deixa o verso 9 ainda, 1 João 1,9. Há uma diferença, irmãos. Pecado é aquilo que eu cometi, mas injustiça é aquilo que eu sofri. Talvez você esteja aí sentado e tenha acontecido algo que alguém fez contra você, que te machucou e que te feriu. Foi uma injustiça. A injustiça é como jogar lama na gente. Uma mulher que sofre um estupro, ela não cometeu nenhum pecado, ela sofreu uma injustiça. Então ela volta para casa e ela toma um banho tentando se limpar daquela sujeira, mas aquele banho não pode lavar a alma dela. Ela está muito ferida. Então ela recorre ao Senhor, e o Senhor a purifica dessa injustiça. Vocês entendem a diferença? Ele perdoa pecados, Ele purifica injustiças. Mas Tiago 5,16 nos ensina: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. É Tiago capítulo 5, verso 16, se não me falha a memória. Confessai vossas culpas uns aos outros, orem uns pelos outros, para que sejam curados. O perdão é um ato, mas a cura é um processo. Você precisa dar voz à sua dor, você precisa quebrar o silêncio do aprisionamento. O que Pedro está fazendo aqui com esses homens é dizendo: homens, arrependam-se e confessem, quebrem esse silêncio e declarem que Jesus Cristo é o Senhor. Peçam perdão e Ele os receberá como filhos. Amém, irmãos? Essa linda mensagem de Pedro toca os nossos corações, limpa as nossas vidas. E agora o apóstolo Pedro está terminando o seu sermão e falando que há um tempo de descanso, há um tempo de refrigério. Que perfeito o sermão do apóstolo Pedro. Depois de trazer uma acusação tão dura e de chamá-los de assassinos, traidores, e que negaram, soltaram Barrabás, mas mataram o autor da vida, Pedro diz: foi por ignorância, eu sei. E Pedro usa um tom gentil. E agora ele diz para aqueles que se arrependeram, verso 20: para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo que já foi designado a vocês, Jesus. É necessário que o céu o receba, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos profetas. Irmãos, verso 20: para que venham tempos de descanso.
Como é que você está? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua alma? Você está bem? O apóstolo Pedro está nos lembrando de Mateus 11, 28. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, darei descanso a vocês. É disso que ele está falando. Haverá tempos de descanso. É claro que ele está falando de um tempo de descanso lá no final, mas quando nós vamos até Jesus, nós temos tempos de descanso que são precursores do tempo de descanso final. Há um descanso para você hoje, há uma paz para você hoje, há uma cura para você hoje, há um perdão para você hoje, há uma purificação da parte de Deus para você hoje, há uma restauração da sua identidade hoje. Hoje é o dia, ou melhor, a noite, de nos achegarmos a Deus e dizer: Senhor, eu não sou diferente daqueles homens que fizeram todas aquelas coisas com o Senhor. Se eu estivesse lá, talvez eu tivesse também te negado, te traído e matado o autor da vida. Mas o Senhor ressuscitou, me estendeu a mão e me chama de filho. Como, Senhor, não responder com arrependimento e com conversão, uma atitude tão grande de amor? E agora o Senhor ainda estende a mão e diz que me dá tempos de descanso, descanso que férias não dá, descanso que uma noite boa de sono não dá. O descanso que Jesus oferece é um descanso para a sua alma, é diferente. Ele tira um peso, ele faz de você uma pessoa nova. Você acredita nisso? Jesus fez isso comigo. Eu estava mal, eu estava muito mal, tinha 1 ano e meio. 1 ano e meio. Aí um dia eu falei: ah, Senhor. E aí eu acordei numa terça-feira, igual tinha 18 anos, novinho. Quem fez isso? O Senhor. Ele é bom, Ele é muito bom. Ele pode fazer de você uma nova pessoa, renovar as suas forças, reposicionar você espiritualmente e usar a sua vida para a honra, para a glória, para o louvor, para a exaltação do seu grande nome. Amém, irmãos? Este é o verdadeiro avivamento. É ser cheio do Espírito Santo e a falar das grandezas de Deus e viver uma vida que o agrada. Vamos ficar em pé. Eu quero convidar hoje você a deixar o seu lugar por algum motivo que o Senhor Jesus falou a você. Se pelo perdão dos pecados, então pelo perdão dos pecados. Se pela purificação das injustiças, então pela purificação das injustiças. Se pelo um descanso que você precisa, então que seja por isso. Mas por que razão hoje você precisa se achegar a Jesus? Se pela salvação da sua alma, então por isso. Mas hoje você precisa dar passos de fé em direção ao autor da vida, porque Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está entre nós, Ele está no meio de nós, Ele vive dentro de nós. Amém? Se você quiser, deixe o seu lugar e venha e traga o seu motivo de oração e vamos orar juntos. E sabe, talvez você queira até orar hoje por alguém da sua família, por um filho, por um pai, por uma mãe, por um irmão, que você lembrou nessa mensagem: ah, Senhor, como essa pessoa precisa. Eu estou bem, mas eu quero interceder. Eu quero colocar a minha vida diante do Senhor em favor de alguém, mas quero me responsabilizar por essa pessoa, para que através de mim alguma coisa aconteça.
Então você pode vir, vamos orar juntos. Estou muito feliz de te ver aqui, meu amigão, de ver vocês. I love you, I love you. E vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós humildemente chegamos na Tua presença. Tu és o autor da vida, Tu és o servo sofredor, o justo, Tu és o santo. O Senhor disse lá naquela cruz, sofrendo tanto: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Senhor, quantas vezes fizemos coisas que envergonharam o Teu nome? Nós não sabíamos, nós não tínhamos entendimento de quem o Senhor era. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados de ignorância, mas perdoa-nos também, Senhor, por misericórdia, por todas as vezes que eu e os meus irmãos atrevidamente pecamos contra o Senhor e decidimos fazer o que era mal aos Teus olhos e nos desviamos do Senhor. Perdoa o esfriamento do nosso coração. Perdoa porque esquecemos que nós somos embaixadores de Cristo e que temos uma autoridade que foi delegada por Deus para abençoar todas as nações. Perdoa-nos, Pai, por não estarmos respondendo à santa comissão a qual todos nós fomos comissionados para ensinar as pessoas, discipulá-las e multiplicar o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nós hoje confessamos e nos arrependemos e nos convertemos na Tua presença dos nossos maus caminhos. Ah, Senhor, agora levanta-nos para viver um tempo de descanso e um tempo de refrigério. Alguns dos nossos irmãos podem estar muito cansados, como eu já estive. E não existe férias, nem dinheiro e nem nada, nem feriado que traga descanso. Somente o Senhor pode trazer um descanso para as nossas almas. E, Senhor, pedimos isso a Ti hoje. Que todos os nossos irmãos acordem amanhã totalmente renovados, totalmente, cheios de esperança no coração e de força e de coragem para continuar avançando e vivendo todos os Teus sonhos e bons planos. Abençoa a nós, Teus filhos, abençoa a Tua igreja. Eu sei que o Senhor já abençoou, eu sei que o Senhor já fez isso, mas nos lembra, Senhor, nos refresque a memória, como o Senhor já nos abençoou. Coloca para mim aí, Camininha, Efésios capítulo 1, verso 3, para a gente orar junto e encerrar. Me veio esse texto no coração, irmãos, para falarmos juntos, vamos? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já nos abençoou, Ele não vai, Ele já nos abençoou. E como Ele nos abençoou? Com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quero terminar este culto dizendo que você é a pessoa mais abençoada da terra, porque quem te abençoou foi Ele, foi o Senhor, e essa bênção não pode ser revogada, não pode ser retirada. O que Deus faz, está feito. Amém? Então vamos viver uma vida maiúscula, vamos viver uma vida superlativa, vamos viver uma vida digna do sacrifício do nosso Senhor e pedir a Ele que nos ajude a sermos uma igreja digna
do seu grande sacrifício na cruz. Amém, irmãos? Assim nós encerramos esta mensagem. Mas sabe por que ela não encerra aqui? Porque você e a sua família vão multiplicar essa mensagem para muitas pessoas. Porque você é um filho amado de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.